estamos de volta com mais um programa em análise e aqui conosco o nosso psicanalista e teólogo Orivaldo. E hoje nós estaremos abordando um tema super importante que chega até alarmar, né? Ser alarmante, né, pastor? Por conta do índice. A Organização Mundial de Saúde trouxe uma pesquisa dizendo que o Brasil é o país mais deprimido e ansioso da América Latina, no índice de ansiedade com 9,3%. Sem contar que no mundo inteiro nós temos 33 milhões de pessoas ansiosas. É um relatório bem preocupante, né, pastor? Com certeza. E o que atribui esse índice de ansiedade? Bom, é um prazer estar com vocês novamente aqui, né? Mais um programa, mais um episódio, né? E um tema muito interessante mesmo e com certeza alarmante. 33 milhões de pessoas no mundo, sabe, sofrendo de ansiedade, significa que esses números são registradas, são aquelas que procuraram ajuda e aquelas que nem sabem que estão no estado de ansiedade. É muito preocupante. E esse índice, qual que é a causa? O que o senhor atribui esse índice alarmante no nosso país, do Brasil ser o país na América Latina mais deprimido e ansioso? Né? O que atribui essa ansiedade dos brasileiros? Levando em conta que o país, nesse momento, já está passando por uma transformação. Mas vamos considerar o que o nosso país tem vivido em termos de estabilidade. Total instabilidade no país. Desde a questão de moradia, a questão do desemprego. Isso traz uma insegurança para o povo. E a ansiedade ela é baseada na insegurança. Quer dizer, é o medo do futuro. A pessoa desencadeia isso porque ela se sente desamparada, se sente perdida no meio de tantas situações que o país vem vivendo. O nosso país é um país que passamos por fases difíceis e podemos dizer até que o nosso país, por passar por essas fases difíceis e principalmente na questão do desemprego, o índice de competição, né, é muito grande. Então a pessoa ela já fica ansiosa para uma entrevista de emprego, né, porque ela não sabe o que vai acontecer, muitas vezes não se sente preparada e por outro lado tem outras pessoas aceitando, até são qualificadas, mas aceitando ganhar menos por conta do desemprego, né? Isso é bem triste, né? É complicado isso. Exatamente, mas nós também precisamos levar em conta que esse sintoma da ansiedade, ele não tem faixa etária. Então você vai ver tanto jovens ansiosos como pessoas de idade. Não existe assim uma classe de idade, uma faixa de idade que está ansiosa. Lógico que depende de como cada um encara os seus conflitos internos, né? Mas é importante a gente observar, e eu creio que do decorrer desse programa nós vamos estar falando ainda, o que leva realmente uma pessoa chegar no ponto da ansiedade ser totalmente descontrolada. Mas o que é a ansiedade? A ansiedade é uma pressa. É quando a pessoa quer que as coisas sejam resolvidas de imediato. É um medo do futuro. É um medo, às vezes, imaginário até. Não é real para ela. Uma boa parte, sim, pode ser real. Mas a maioria das vezes é um medo irreal. É medo de algo que pode não acontecer. E isso traz, porque ela não consegue controlar isso, então traz um pânico, um desespero, e é onde leva a pessoa a uma crise de ansiedade. A ansiedade tem a ver, então, com o medo de um evento futuro. Então, a pessoa ela tem um medo, surge esse medo de um evento, qualquer evento, como nós falamos aqui,
uma entrevista de emprego, uma apresentação, falar publicamente. Essas questões assim geram medo de um futuro no qual a pessoa ela acha que ela vai estar exposta ao ridículo ou não vai acertar. Tem muito a ver com o controle, né? Sim. Levando em conta, né, uma outra pesquisa também é que 70% dos medos que a pessoa tem, ela não acontecem. Então, ela projeta um medo em algo que é irreal, na verdade, né? Então, mas isso varia também de pessoas para pessoas. Porque a ansiedade, a gente precisa entender também que ela faz parte do nosso processo natural. E muitas vezes a ansiedade pode até nos ajudar. O problema é quando a ansiedade passa a ser descontrolada, acima do equilíbrio. Isso é prejudicial, não só para a pessoa, mas para quem convive com a pessoa. Então nós entendemos que a ansiedade é medo de um evento futuro. Mas o que é a ansiedade em si e o que ela provoca na pessoa, no indivíduo? Então, vamos considerar que a origem da ansiedade, ela está lá no berço. Ela vem lá, imagine um bebê, né, que está no lugar mais seguro do mundo, os 9 meses ele passou ali, e em um determinado momento ele precisa vir para esse mundo. Então, ele vem para o mundo desconhecido. Então, essa sensação do desconhecido já gera no bebê uma certa ansiedade. É o medo do aniquilamento, quer dizer, ela acredita que ela corre o risco de morrer. Então, a ansiedade começa a desenvolver ali. E dependendo da maneira como a criança elabora isso na sua infância e até mesmo na adolescência, é o que vai fixar na vida dela, né? Se ela é mais ansiosa que o outro, ou menos ansiosa. Mas varia mesmo de cada pessoa. E também ela pode ser genética, ela pode já nascer com essa predisposição, né? Então a ansiedade ela é muito complexa, mas o que nós precisamos entender? Que a ansiedade fora do controle, ela passa a ser um sintoma de uma doença. Entendeu? Interessante, porque muitas pessoas acham que a ansiedade é uma doença, mas na verdade a ansiedade é um sintoma de uma doença. Com certeza. Isso já está comprovado. Nós estamos falando da ansiedade exagerada, né? Não da ansiedade que a gente Nós tem no dia a dia. Nós estamos falando de transtorno de ansiedade. Podemos classificar assim? Podemos até classificar assim, porque já passa a ser um transtorno para a pessoa, né? Quando a ansiedade começa a incomodar o meio que ela está vivendo, a família e ela mesma começa a sentir que dentro dela mesma, então já começa a ficar complicado, já passa a ser um transtorno. Quando o senhor fala que quando começa a incomodá-la, o que seria esse incômodo? Ao ponto dela realmente entender que ela precisa de ajuda? Imagine você que está nos assistindo, deve conviver com alguém aí que possa estar num estado desse aí. Imagine uma pessoa que ela fica o tempo todo preocupada com o que vai acontecer amanhã. A criança vai para a escola, ela põe a criança na van para levar para a escola, mas ela fica o tempo todo preocupada. Será que essa criança vai chegar bem? Será que não vai acontecer alguma coisa? E chega até a ligar para a escola para saber se a criança chegou bem. Então isso já é um exagero. Isso já é alguma coisa que está passando fora do limite. Por quê? Porque vai começar a incomodá-la. É muito complicado isso para ela, né? Ela não quer ser assim, mas ela não consegue se livrar dessa preocupação. Existe um sofrimento, né, na pessoa que é ansiosa. Ela vive um constante sofrimento porque ela está vivendo sempre apreensiva em relação ao futuro
e vivendo ali fisicamente alguns sintomas também, né? Quais são esses sintomas? Normalmente a pessoa que está ansiosa, na crise de ansiedade, ela vai ter o sudorize, a mão vai ficar úmida, né? Ela vai ter até muita taquicardia, o coração vai disparar. Vem aquela dor aqui na nuca e acha que é enxaqueca, a dor tensional, né, que a gente chama. E uma sensação de angústia muito forte, sabe? Parece que essa angústia chega até a sufocar. Algumas delas chegam até a passar mal porque sente falta de ar, né? E sem contar outros sintomas, tontura, enjoo, o mal-estar. E lembra muito uma sensação de morte, sabe? A pessoa acha que ela vai morrer por causa disso. Aí ela vai lá no clínico geral, vai ver a pressão arterial, está normal, vai fazer alguns exames, está tudo normal. E de repente aí o médico vai falar para olha, você precisa procurar ajuda para tratar essa questão emocional. E é possível controlar a ansiedade? A ansiedade ela pode ser controlada, desde que ela não esteja já no limite do descontrole, né, do desequilíbrio mesmo. Existem exercícios que a gente tem que fazer. Por exemplo, perguntas mentais. Por quê? Qual é a razão de eu estar tão preocupada com determinada situação? Isso eu devo continuar dessa maneira? Eu posso continuar dessa maneira? São perguntas mentais que nossa mente vai trabalhar melhor isso daí. Agora, exercício que eu sempre passo para os meus pacientes, mesmo quem está, né, no estado mais avançado, é o controle da respiração. Tá? Existe muito importante. Exercício, se você aprender a respirar, oxigenar o teu cérebro. Quando você aprende a fazer a respiração adequada, sabe aquela respiração que você inspira com o diafragma contando até 8, segura um pouquinho e solta o mais devagar possível. Não precisa chegar no 8, conta até 6, segura um pouquinho e vai soltando o ar bem devagarzinho. É um exercício. Exercício. Né? É muito difícil colocar em prática esse exercício quando a pessoa ela chega muito ansiosa. Qual é a dificuldade de colocar em prática? Porque o ansioso, ele não consegue focar muitas vezes. Ele tá a mil, né? Enquanto o mundo tá devagarzinho, ele já tá lá a mil, já pensando já o que vai preparar no final do ano para o Natal. Então, como lidar com como colocar em prática esses exercícios de respiração? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender, a pessoa precisa aprender a identificar, né, que estado realmente ela está, né? Por exemplo, se já começou aquela sudorize, todo dia ela tem isso, ela soa frio, vem aquela sensação de morte, de medo, e preocupada demais com as coisas, ela tem que procurar ajuda. Ela tem que procurar, porque senão ela vai entrar num pânico, e aí sim vai ter que precisar entrar com ansiolítico, com medicamento, né? Vai precisar. Agora, o difícil é que as pessoas não conseguem perceber o quanto ela está ansiosa. Ela acha que aquilo é uma rotina, é algo normal para a vida dela. Mas quando começar a sentir essas coisas, é importante procurar ajuda profissional. Faz sentido, porque se nós vivemos num país, né, que está dentro de uma estatística de um país que mais deprimido e ansioso da América Latina, faz sentido o que o senhor está falando, porque a pessoa está condicionada à própria ansiedade, né? Já acorda ansioso desde praticar um exercício, e ela não consegue contemplar, ter aquele momento de contemplar uma caminhada, contemplar na leitura de um livro. Ela já quer ver o fim, né? Ela começa a fazer uma leitura, porém ela já olha o fim do livro, porque tamanha a ansiedade, né? E ela não consegue contemplar, ter esse momento de contemplação mesmo, de respirar, se analisar e curtir aquele momento, né? E viver o hoje, aquele momento que é possível
ler um livro com tranquilidade, sem estar pensando no dia de amanhã. É verdade. Mas é importante também a gente esclarecer algumas coisas, né? Principalmente como que funciona isso na nossa mente. A mente humana, ela é muito complexa, ela é dinâmica, nós temos um mecanismo na nossa mente que funciona para evitar a dor e trazer o prazer, em função do prazer e evitar a dor. Quando esse mecanismo não sabe se aquilo vai trazer dor ou se vai trazer prazer, então ele vai emitir alguns sinais para o corpo parar ou vai disparar alguns sintomas no nosso corpo para evitar essa dor. Entendeu? Então essa preocupação, ela tem uma origem lá na nossa mente. O cérebro não sabe muito bem o que está acontecendo. E quando ele não sabe, ele vai simbolizar. Então às vezes, esse excesso de cuidado, excesso de medo, é para evitar mesmo essa dor. Então, tudo isso, por isso que precisa ser trabalhado dentro de uma terapia. Além dos medicamentos, precisa trabalhar essa questão. É muito importante a terapia, porque nós sempre vamos falar sobre isso, da importância da terapia para que você passe a se conhecer. E quando você passa a ter um autoconhecimento, você passa a lidar. Muitas vezes não é que você vai deixar de ser ansioso, porém você vai conviver com essa ansiedade de forma mais sadia e mais equilibrada, conseguindo colocar em prática a contemplativa. Você pode colocar em prática coisas comuns na sua vida, desde apreciar um dia bonito, desde fazer uma caminhada e desde também parar para se ouvir e também estar apto a ouvir o outro. Porque muitas vezes o ansioso ele não consegue se ouvir e muito menos ouvir o outro. Então fica difícil o relacionamento, muitas vezes com uma pessoa ansiosa. Então eu gostaria que o senhor recomendasse ou desse dicas para parentes, pessoas que convivem com uma pessoa extremamente ansiosa, como lidar com essa pessoa ansiosa, o que fazer? Então, é muito importante também deixar claro que essa questão da ansiedade ser um sintoma de uma doença não significa que a pessoa tem problemas mentais. É outra coisa. Ela tem problemas emocionais. Tem uma doença, pode até ter uma doença emocional. E isso é tratado dentro de uma psicoterapia. Então, quem vai procurar um psicólogo, um psicanalista hoje, não é uma pessoa que é doida, que é louca, né? É pessoas que estão com problemas emocionais. Até mesmo a questão do psiquiatra. Por quê? Tem situações que vai precisar ser medicado. Então, precisa passar por uma avaliação psiquiatra para saber o medicamento certo que a pessoa tem que tomar. Não é qualquer ansiolítico. Não é qualquer, como se diz, maracujina, vamos dizer assim, que vai resolver o problema da pessoa. Então, ele precisa passar por uma avaliação, mas parece que isso não é cultura nossa, né, de passar por especialista. Então, o psiquiatra, no caso, ele trabalha em conjunto, no caso, com o psicanalista, para poder estar medicando e a terapia, a pessoa vai entendendo, vai se conhecendo, até um ponto que ela vai estar curada, ela vai estar livre disso daí. Às vezes, é muito mais simples do que se possa imaginar. E se torna simples quando você começa a falar sobre o assunto. Então, muitas vezes nós não queremos tocar no assunto porque traz uma dor ou algum tipo de constrangimento, mas é necessário, como vocês viram, quebrar alguns tabus. E nós quebramos alguns tabus falando mesmo, falando a respeito, né? Para que haja um autoconhecimento, para que as pessoas estejam informadas daquilo que se passa com ela. Então, você que está aí nos assistindo, você que tem nos acompanhado, queremos dar uma dica para vocês, né? Busquem análise, busque se analisar, busca ter paciência com aquele que é ansioso, busca ouvir, busca gerar nele, porque assim, o interessante do ansioso é porque ele tem medo do amanhã. Então é muito importante ter alguém ao lado dele que fala, olha, calma,
vai dar tudo certo, ou já deu tudo certo. Por que você está sofrendo com antecedência? E colocar alguns pontos positivos em relação à própria pessoa. Porque muitas vezes ela se autoanalisa, se acha feia, se acha incapaz, e aí o outro que está ao lado, que vai trazer o que é positivo, extrair o positivo da pessoa, para que ela prossiga e saiba lidar com aquela ansiedade. Exatamente. E só para completar essa questão, né, de procurar ajuda, a ansiedade no começo, se a pessoa procura ajuda, ela vai chegar num lugar, ela vai ser curada. E vai ser, é a mesma coisa, vamos comparar assim uma gripe. Imagine uma gripe, um resfriado, uma gripe mal cuidada. O que vai acontecer? Se você não tratar com medicamento, ainda mais os vírus do jeito que está hoje, né, evoluindo, uma gripe mal curada, ela pode levar a uma pneumonia. Uma pneumonia pode levar a um problema respiratório mais grave e até a óbito a pessoa vai, se não cuidar. Na questão emocional é a mesma coisa. Uma ansiedade que não é tratada, ela vai levar a outras consequências. A gente chama isso, vai levar a uma comorbidade, outras doenças juntas emocionais, chegando a uma TAG. A TAG é um transtorno geral de ansiedade, generalizado de ansiedade. A pessoa, para chegar nesse estado, ela consegue sair, mas ela vai levar muito tempo com medicamento e no mínimo uns 4 anos aí de análise e tratamento para sair da TAG. Que bom. Pastor, muito obrigado por trazer todas essas informações para nós, é muito importante. Nós vivemos tempos difíceis e muitas vezes ainda hoje colhemos desses frutos, né? E um deles é a ansiedade, a incerteza do dia de amanhã. Mas o mais importante é que você saiba que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E que, como a palavra fala, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, né? Porque o Senhor tem bons pensamentos ao seu respeito. Então, passe a ter bons pensamentos ao seu respeito, passe a acreditar que existe um Deus que está no controle de todas as coisas e passe se analisar a respeito de tudo que nós falamos. Porque de um grau menor ou maior, todos nós temos pouquinhos e vivemos momentos de ansiedade. Mas o mais importante é você lidar com ansiedade e buscar um equilíbrio para que todos ao seu redor se sintam bem e fiquem bem também. Não somente você, mas todos aqueles que estão ao seu redor. Espero que você tenha gostado. Aliás, que vocês tenham gostado. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Você que ainda não fez a inscrição, não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para que você possa estar acompanhando todas as programações, não só do programa em análise, dos temas do nosso programa, mas também de tudo que acontece na nossa comunidade cristã Rocha Rio Santos. Até mais!